Essa é uma história bizarra e perturbadora de um estudo financiado pela NASA. Margaret Howell Lovett fez sexo com um golfinho para ter melhores resultados, para tentar conseguir fazer ele falar em inglês. Mas isso só fez o golfinho se apaixonar por ela. E o final do experimento é bem perturbador e triste. Então fique no vídeo que eu vou contar tudo sobre esse experimento estranho da NASA. Hello. Hello. Durante a década de 1960, a NASA e outras agências do governo norte-americano financiaram um projeto para estudar e criar laços entre golfinhos e seres humanos. John Lilly, um médico neurocientista, era o criador desse estudo. Ele escreveu o livro Man and Dolphin, Homem e Golfinho, em 1961, que se tornou um best-seller. Ele fala no livro sobre um estudo que fez em Miami em um cativeiro de golfinhos. Os golfinhos respondiam aos pesquisadores emitindo sons que lembravam palavras em inglês. Os golfinhos são um dos animais mais inteligentes do mundo. São um dos poucos que consegue se reconhecer no espelho. E por causa disso, a NASA quis financiar o projeto do médico. Com o financiamento, John abriu um laboratório no Caribe em 1963, com 3 golfinhos, um macho chamado Peter e 2 fêmeas, Pamela e Cissy. E foi ali que ele conheceu Margaret Howell Lovett. Ela tinha 23 anos, vivia na ilha de São Tomé, no Caribe, e ouviu falar sobre os estudos com golfinhos e decidiu conhecer o laboratório. Margaret não era nenhuma pesquisadora ou cientista, porém ela parecia muito interessada nos estudos sobre os golfinhos. Então John decidiu convidá-la a participar das experiências. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. A moça passava horas com os golfinhos no laboratório, tentando incentivá-los a se comunicar em inglês e emitir sons humanos. Ela estava tão interessada nos experimentos que ela mesma propôs morar com um golfinho. Pois mais maluca que a ideia parecesse, a ideia foi bem aceita por John. Margaret passou a morar na parte de cima do laboratório, onde uma banheira enorme foi instalada para que Peter, o golfinho macho, pudesse ser acomodado. Margaret e o golfinho Peter ficavam sozinhos durante 6 dias por semana, enquanto a moça anotava suas percepções do animal e dormia ao redor dele. No último dia da semana, Peter retornava ao laboratório e dividia o tanque com as 2 fêmeas. Ele era muito interessado em minha anatomia. Se eu estava sentado e minhas pernas estavam na água, Peter vinha até mim e olhava atrás do meu joelho por muito tempo. Ele queria saber como as coisas funcionavam e eu ficava encantada por essa curiosidade, disse Margaret em uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, realizada em 2014. O golfinho Peter gostava de ficar com Margaret. Passavam juntos o dia todo, que eles acabaram tendo uma relação muito forte. Mas não era igual ao filme do Free Willy. Porém, logo que eles começaram a morar juntos, isso passou a fazer com que Peter desenvolvesse desejos sexuais com uma maior frequência. Em um primeiro momento, logo que percebia a excitação do golfinho, Margaret o levava para o tanque com as fêmeas. Só que isso atrapalhava os experimentos feitos em Peter. Com isso surgiu uma solução bizarra e perturbadora. Ideia dada pela própria Margaret. Ela passou a suprir as necessidades sexuais de Peter. Os dois, além de morar juntos, agora tinham relações, como se fosse um casal, mas completamente bizarro. Não era sexual para mim, talvez sensorial. Parecia que nós estávamos criando um laço mais forte. Eu estava ali para conhecê-lo, e essa era uma parte dele, disse Margaret na entrevista. Com o passar do tempo, John passou a fazer outro tipo de estudo com os golfinhos, os efeitos que o LSD poderia ter em seus cérebros. Licenciado pelo próprio governo,
O LSD poderia conter alguma substância ou propriedade medicinal que ajudasse no tratamento de pacientes com doenças mentais. E ele era um dos poucos autorizados a fazerem essas pesquisas com a droga. Margaret não era a favor disso, mas os golfinhos não era dela, mesmo ela tendo uma estranha relação com um deles. Porém, esse estudo com LSD foi nada diferente dos outros estudos. Então, depois de 10 meses de estudos, com a falta de resultados significativos, a NASA não financiou mais a pesquisa e o laboratório teve de ser fechado. Com isso, os animais foram realocados para o antigo local de trabalho de John, muito menor e desprovido de liberdade, conforto e luz do sol para os golfinhos. Peter, então, foi separado de Margaret para sempre. Mas esse não foi o final triste de Peter. Sem mais conseguir ver Margaret, Peter cometeu suicídio. Foi quando recebi uma ligação de John, ele mesmo que me ligou. Ele disse que Peter havia se suicidado, conta Margaret na entrevista. O golfinho ficou embaixo d'água e não subiu para respirar, já que ele é um mamífero, e assim se suicidou. De acordo com o veterinário que cuidava de Peter, ele morreu por causa de um coração partido incompreendido. E esse foi o final de Peter, o golfinho apaixonado. Enquanto isso, Margaret se casou com um fotógrafo que trabalhava no laboratório registrando o estudo. Os dois se mudaram para o mesmo lugar que foi construído para abrigar Peter. Era um bom lugar, havia um bom sentimento naquele espaço, concluiu Margaret. E essa foi a história de um golfinho que acabou se apaixonando por uma mulher. E por 10 meses eles acabaram tendo uma relação bem bizarra. E você, achou essa história perturbadora, estranha ou nada demais? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, turma, e até a próxima!